Hoje eu vou exigir a habilidade dos irmãos. Nós vamos também dar uma boa explanada no Salmo de número 73. 73 tem muito a ver com o tema da pregação de hoje. E hoje a gente encerra essa exposição de Malaquias. Eu havia prometido que nós faríamos em 6 partes, acabou ficando em 7. No meio da empreitada, comentei que talvez fossem 8 pregações, mas em 7 vai dar para a gente liquidar. Esperamos que os irmãos tenham tido uma boa compreensão acerca desse livro ao longo desses dias e que tenha havido crescimento no sentido de conhecer melhor a palavra de Deus, desmistificar um pouco do que nos tem sido passado acerca desse livro ao longo de anos, para quem está há muito tempo na igreja ouvindo a pregação da palavra, e que também, evidentemente, tem a serventia para que se faça a devida contextualização e se absorva do livro a mensagem que ele pode transmitir para a igreja nos dias de hoje, não é verdade? Afinal de contas, nós não estamos vivendo no século V a.C., né? Estamos no século XXI depois de Cristo. E louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado de que muitos mitos que não são verdadeiramente proveitosos para o crescimento espiritual da igreja sejam realmente tirados por meio das ministrações, por meio das pregações que nós fazemos aqui. Amém, amados? Evidentemente, quando se fala em ensino-aprendizado, a gente envolve duas partes, né? Aqueles que ensinam e, de um lado, e do outro, aqueles que aprendem. Evidentemente que requer da parte dos irmãos muito boa vontade, empenho, dedicação também na leitura, o que não é nem um pouco diferente da parte dos que ensinam. Toda pessoa que se atreve a pregar a palavra de Deus ou ensiná-la, é preciso que também se empenhe muito na leitura e no conhecimento dela. E com isso todos nós tendemos a crescer. Sempre nos lembrando de um detalhe, amados irmãos, prestem muita atenção. Estamos lidando com uma palavra que é espiritual. Amém, queridos? Não é como você ler um livro de história e aprender história. Você lê um livro de biologia e aprende biologia. Lê um livro de psicologia e aprende psicologia. De matemática e aprende matemática. A palavra de Deus requer da parte daquele que a estuda algo a mais do que simplesmente a leitura. É indispensável que haja uma intimidade com Deus, um clamor para que Deus nos encha do Espírito Santo, a fim de que as palavras contidas nesse livro não venham a soar nos nossos ouvidos como mera poesia ou como um texto qualquer. Mas não, precisa ser devidamente absorvida como as palavras vivas, como as palavras de vida eterna que verdadeiramente a Escritura Sagrada veio trazer para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Profeta Malaquias, capítulo de número 3, os versículos do 13 em diante, e entra pelo capítulo 4, que inclusive é minúsculo. O capítulo 4 só tem 5 versículos, e nós vamos ler o texto todo antes de começar a mensagem. Amém? Podemos ler? A diferença entre o justo e o perverso, versículo 13 do capítulo 3. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti, Senhor? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes,
Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4. O sol da justiça e seu precursor. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vocês, que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldições. Alguns colegas pastores, eles criticam o empenho reformado em insistir na pregação de mensagens expositivas, como é o nosso caso aqui. Porque, segundo eles, nós precisamos dar uma temperada na palavra para que possamos tirar um pouco da acidez dela. É mais ou menos como você faz um suco de limão ou um suco de tamarindo, um tamarindo bem azedo. Então, quanto mais açúcar você coloca, mais você disfarça a acidez da fruta, não é verdade? Ninguém vai deixar de tomar um suco de tamarindo, ainda mais nesses dias de BR-Obró, né? Bem geladinho, é bom demais, né? Mas sem açúcar é horrível, né? Só que o evangelho não é algo que dá para ser adoçado, como o suco de tamarindo, de limão, de maneira nenhuma. O evangelho, ele vem trazendo para nós, como o próprio nome dele determina, uma boa notícia. A melhor notícia que nós poderíamos ouvir. Porque a pior das notícias já veio antes. Chegou antes do evangelho. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Glória a Deus que o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então, como tem um ditado popular que a gente usa muito, né? Tem jeito para tudo, menos para a morte, né? Parece que as pessoas já entenderam que realmente a morte é um mal sem solução, né? Vai morrer o pobre, vai morrer o rico, vai morrer o que é fraquinho, morre também o que é fortão. E ela ainda é perita em nos pegar de surpresa, né? Gosta de chegar na hora que ninguém está esperando. E todo mundo se admira e se assombra. Oh, como é que foi possível? Ora como, ora como. Tão simples. Um mal que, lamentavelmente, glória a Deus por isso, porque foi o Senhor que assim determinou, um mal que sobreveio a todo homem a partir do momento em que o homem pecou. Porque todos pecaram. Amém, queridos? Então a morte passou a todos os homens.
Não existe ninguém que não vai experimentá-la. Não há um de nós que tenha nascido para semente. Mas dia menos dia, todos nós iremos nos encontrar com o Senhor. E diante dessa notícia, que primeiramente é ruim, todo mundo vai morrer. Puxa vida, eu também, você também. E aí o Evangelho traz a melhor notícia que nós poderíamos receber. E acaba com aquele ditadozinho popular, tem jeito para tudo, menos para a morte, né? Não, tem jeito para a morte também. Jesus veio dar um jeito na morte. Amém, amados? Não tinha jeito para a morte. Jesus deu jeito nela. Ele venceu a morte. A morte foi derrotada pela vida. Assim, aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. Já têm também a vida eterna. O fim da vida nessa terra não quer dizer o fim da vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, querido? Você quer notícia melhor do que essa? Qual era a notícia que você tinha primeiro? Mais dia menos dia a morte vai me pegar. Mais dia menos dia tudo se acaba. Não se acaba não. Estando em Cristo Jesus, quando esses dias aqui acabarem, a nossa vida vai apenas começar. Porque essa aqui realmente é limitada, mas a outra que ele veio trazer é eterna. Não tem fim. Glória a Deus. E, como eu disse, o Evangelho, por mais que traga amargura, e traz, porque nós amamos o mundo e o Evangelho vem nos ensinando a odiar o mundo. Nós amamos fazer a vontade da nossa carne, satisfazer o nosso corpo, os nossos gostos, as nossas preferências. E o Evangelho vem mandando você abrir mão de tudo isso e a gente não gosta disso. A gente não acha isso legal. Isso não é agradável. Fisicamente, não. Nós não estamos nem um pouco dispostos a odiar o mundo para poder amar a Deus. Nós não estamos nem um pouco dispostos a deixar de lado as nossas prioridades e preferências, os nossos gostos, para nos submeter completamente a Deus. Então o Evangelho traz diante de nós uma afronta, o Evangelho nos confronta. E esse grande confronto, pasme, é conosco mesmo. De repente, você se pega brigando com você mesmo. Eita, acaba bom de taca sou eu, né? Jesus está mandando ir por aqui, eu quero ir por ali. Jesus está mandando abandonar isso aqui, mas eu não aguento. Parece aquela mulher da Praça Nossa, eu não aguento. Eu não dou conta, eu não quero largar, eu amo isso aqui. Não, e agora você vai passar a fazer isso, mas eu não gosto de fazer essas coisas. Pois é, mas o Senhor está mandando. E Ele é rei, o rei determina. E nós somos seus servos, e servo obedece, é simples assim. A relação é essa, Ele manda e nós obedecemos. Feliz daquele que obedece e coitado daquele que desobedece. Esse é o Evangelho. E não dá para colocar um açúcar para ele ficar menos azedo ou menos amargo. Pode pôr açúcar até umas horas, vai continuar amargo do mesmo jeito. Ou faz igual uns pregadores falsos que realmente entregam para o povo um evangelho adocicado, mas que na verdade não é o evangelho do Senhor Jesus. É um falso evangelho. E não anuncia a salvação eterna em Cristo Jesus. Pelo contrário, anuncia favores e conquistas aqui nessa terra. Essa terra que o evangelho verdadeiro está mandando a gente abandonar, deixar de amar. Daí, queridos, nós viemos de 7 domingos com esse de hoje, expondo o livro de Malaquias e trazendo uma porção de más notícias.
Deus irado com seu povo, dando bronca no povo, chamando a atenção do povo e exigindo do povo um conserto, exigindo do povo um abandono de alguma coisa, exigindo do povo a prática de algo sempre relacionado ao culto a ele mesmo, ao relacionar-se com o próprio Deus, não da maneira que o povo queria se relacionar com Deus, mas da maneira que Deus exige que o povo se relacione com ele. Então o povão na rua falhou. O sacerdote que deveria prestar atenção nisso falhou também. E é preciso Deus levantar um profeta para gritar no meio do povo: vocês roubam a Deus. Vocês tratam a Deus com desprezo. Vocês desonram a Deus. Vocês cansam, vocês causam enfado em Deus. Vocês subjugam a Deus, vocês, se fosse possível, vocês humilhariam a Deus. É hora de levar as ofertas para o Senhor, levavam qualquer coisa. Quando levavam? Porque nós vimos na pregação de domingo passado, né? Que na hora das ofertas e dos dízimos, mesmo o povo já não estava levando, mas era nada. E é obrigado Deus então a dizer: vocês estão me roubando. Mas é possível roubar a Deus? É sim. A avareza tomando conta do povo de Deus. E Deus vai anunciando, vai determinando a mudança. Ó, mude esse comportamento. Olha, mude isso daí. Muda isso daí, senão o negócio vai ficar ruim para você. E anunciando verdadeiramente, sem nenhuma reserva, o fim daqueles desobedientes. Como qualquer pai prudente falaria para um filho: menino, não faça isso, porque senão a recompensa vai ser essa, essa e essa. Da mesma maneira, Deus tratando conosco. Nós continuamos no caminho errado porque nós amamos o que é errado. A gente gosta muito do que desagrada a Deus. Mas na pregação de hoje, glória a Deus por isso. Embora o Senhor lembre da punição dos impenitentes, o encerramento do livro é com uma mensagem de esperança. Amém, amados? Nós não ficaríamos 7 domingos aqui só batendo no povo, sem que no final a gente não trouxesse uma mensagem que acalentasse o nosso coração, que trouxesse ao nosso coração alguma paz, algum alento, esperança. Amém, amados? Tanto de dias melhores nessa vida, quanto da segurança da vida eterna. Não é verdade? Então vejam o versículo de número 13. Ele começa, então, evidentemente, não podia ser diferente, cobrando do seu povo. Essa é a sexta disputa, né? Deus fazendo distinção entre o justo e o injusto. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. O Senhor está se lembrando aí de algo que foi dito no capítulo 2, verso 17. Você vai se lembrar, nós vimos isso há 3 domingos atrás. Vocês cansam o Senhor, né? Quando vocês dizem ou quando vocês pensam, o mal passa por bom diante dos olhos de Deus. Ou seja, um incentivo para que se viva uma vida de pecados, para que se abandone a vida de santidade, para que não dê ouvidos às determinações do Senhor na busca da vida de santificação. E aqui no final, nesse desfecho, o Senhor volta àquele assunto. Olha só, o Senhor tratou de outras questões, mas aqui agora, antes de encerrar o livro, antes das palavras finais, o Senhor volta àquela questão. O Senhor ressuscita aquele assunto. Olha, vocês disseram coisas horríveis contra mim. Disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Oh, amados, proferir palavras contra o Senhor, sejam elas de que teor for, é terrível. E proferir palavras duras contra Deus
O Senhor dialogando com seu povo. Que Deus maravilhoso. O Senhor apresentando soluções e trazendo narrativa para o povo, então, pensar e avaliar o seu comportamento diante de Deus, para que ninguém se surpreenda, fique assombrado quando eventualmente a punição chegar. Vocês disseram coisas duras contra mim. E ainda tem a cara de pau de perguntar, isso sou eu que estou dizendo, e ainda perguntam, o que falamos contra ti, Senhor? É interessante que lá no capítulo 2, versículo 17, a maioria das versões vão dizer, quando vocês dizem, mas existe a versão, a Revista Atualizada, por exemplo, diz, quando vocês pensam. Quer dizer, não precisa abrir a boca e falar. Porque nós estamos aqui falando das nossas relações para com Deus. E Ele é aquele que sonda corações. A palavra ainda não nos veio à boca, mas o Senhor já sabe o que nós iríamos dizer. Quando vocês dizem, ou quando vocês pensam acerca de mim, não vale a pena ser fiel a Deus. O ímpio é mais bem-sucedido do que nós que somos crentes no Senhor. Olha só. O show de barbaridades continua no versículo 14. Ó. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Amados, eita queridos, como eu já ouvi isso na vida. 15, 16, 18, 20 anos atrás, eu fazia parte de um grupo de irmãos que era incumbido exatamente de ir atrás de algum irmão que de repente sumia da igreja. Cadê o irmão fulano? Cadê a irmã fulana? Sumiu, tem dias que não vem, pois é. E aí ou terminava o culto, a gente juntava aquela pequena comissão e ia atrás, ou no meio da semana a gente ia atrás da pessoa. E quantas vezes eu ouvi, chegava no lugar, lá estava um crente machucado, magoado com a igreja, magoado com o irmão, magoado com o pastor, magoado com a vida. Na verdade, o cara está perdido em si mesmo. Mas a maioria de nós não é suficientemente humilde para assumir culpa de nada. E nós somos peritos em colocar a culpa em alguém. Ah, o irmão lá me humilhou, ele disse um negócio que eu não gostei. Ah, o pastor falou um negócio lá que me machucou muito. Ao invés do cara dizer, não, irmão, eu realmente estou um bagaço, eu estou precisando de uma taca boa mesmo, porque eu não tenho vergonha, não. O cara sai caçando um jeitinho de culpar alguém. E à medida que a gente vai se aprofundando na conversa, não demora muito a gente descobrir que a mágoa do camarada é essa aqui. É inútil servir a Deus. Como quem diga, eu fui para a igreja, eu me prestei a me achegar para a igreja. Quantos convites me fizeram, eu nunca fui. Mas agora me sobreveio um problema, uma dificuldade, eu resolvi, eu fui lá. E quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. O problema, ao invés de sumir, fez só aparecer mais uma meia dúzia. Não, ir para a igreja para mim foi a pior coisa que eu poderia fazer. A minha vida só era ruim. Eu fui para a igreja, ela ficou péssima. Ouvi isso demais, meus amados irmãos. Como eu escutei isso. Em alguns casos, com uma oração, uma boa palavra de conselho, nós levamos aquele irmão de volta para a igreja. Glória a Deus por isso. Alguns até hoje estão aí servindo ao Senhor com integridade. Alguns são até pastores. Mas houve também aqueles que nunca mais voltaram mesmo na igreja. Eles esperavam que a igreja fosse o mercado onde eles fossem e pagassem por alguma coisa e levassem para casa e se tornassem donos daquilo. Ou seja, motivados por esse evangelho adocicado e falso que eu acabei de ilustrar aqui para os irmãos. Olhe no versículo 14 como se desenvolve o argumento desses irmãos.
É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Olha o verso 15. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal é que prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Não acontece nada de ruim com eles. O apóstolo Paulo, certamente comentando um problema semelhante a esse daqui, diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se o que eu espero desta vida, ou se o que eu espero de Cristo é somente para esta vida, sou o mais miserável de todos os homens. Porque sim, o Senhor nos abençoa ainda nesta vida. Mas a verdadeira bênção que Ele veio trazer para nós é a eterna, meus amados irmãos. Alguns de nós não verão nessa terra aqui, não contemplarão muitos tipos de sofrimento. Alguns jamais vão nos deixar, até porque, se eles sumissem, nós nos ensoberbeceríamos e não andaríamos mais com o Senhor. Saibam, queridos irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas quando nós amamos muito mais este mundo do que a eternidade, quando nós amamos muito mais as nossas preferências, os nossos gostos e aquilo que a nossa carne gosta, nós temos a tendência de nos magoarmos com o próprio Deus quando Ele nos encaminha para aquilo que realmente é bom e nos contraria absurdamente porque não era por ali que nós queríamos andar. Os meus olhos, o meu coração, a minha paixão está nisso aqui. E o Senhor me arranca isso e me bota para andar por ali, por onde eu não quero. Sim, Ele é soberano. Ele está te conduzindo para o céu, para a vida eterna. Ele está te arrancando do inferno, é isso que está acontecendo. Mas pela falta de fé, nós não contemplamos isso e ignoramos o agir de Deus. Salmo 73, um salmo de Asaf, certamente um sacerdote zeloso, um homem de Deus, verdadeiramente. Digno de muito respeito, foi autor de muitos salmos, esse daqui é um deles. E o que o Asaf está fazendo nesse Salmo 73 é uma confissão, e é uma confissão que muitos de nós, eu serei prudente, não vou dizer todos nós, pode ter alguma exceção, mas é um salmo que muitos de nós deveria tomar como um hino para a própria vida e ser entoado todo santo dia. Um homem como Asaf está confessando isso aqui. Imagine um pela-porco que nem eu. Olha o que ele diz. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Amém, sim. Agora vem a confissão dele, verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O Asaf está confessando que quase cai. Escorregou para cair. Cair é sair da presença de Deus. Ser deixado por Deus. Abandonar os caminhos de Deus. Olha a confissão que esse salmista está fazendo. E o motivo, verso 3. Porque eu tive inveja dos arrogantes. Quem de nós aqui tem coragem de confessar que é invejoso? A gente morre, mas não diz, Deus abençoe todo mundo lá, não tem inveja de ninguém. Sei lá, cara. Eu não sei. Isso é entre você e Deus. Isso é coisa para você tratar em casa, quando você for orar. Fecha a porta do quarto, só você e Deus. Ajoelha no pé da cama, ora a Deus e não tenha vergonha dele. A confissão é a coisa mais linda do mundo, porque você está confessando para Deus algo que ele já sabe. Ou você acredita que ele não está vendo teu coração e não sabe que tu é invejoso?
Não, pastor, eu não sou invejoso, não. Não, tudo bem. Então você não é invejoso. Mas você sentiu inveja em algum momento? Fale com Deus. É isso que o Asaf está fazendo aqui. Porque tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Quantos de nós conhecem pessoas terrivelmente arrogantes, mas perversas, cruéis, e realmente não falta nada pro cara? Nem adoecer, o danado adoece. Pode cair chuva de prego, que não cai um na cabeça dele e ele não pisa em nenhum também. O Asaf está fazendo essa confissão. E vai dar a característica deles, ó. Olha a visão que o Asaf tem do perverso. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Ó. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Verso 11, eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Desprezo contra Deus. O que o Asaf está vendo no comportamento desses camaradas é esse. O mais absoluto desprezo contra Deus. E não obstante, vão para a guerra e ganham. Plantam e a lavoura deles produz, que é uma beleza. Os animais dele mais gordos que o de todo mundo. Nem adoecer, os cabras adoecem. Mas são maus, são perversos. Essas coisas, elas passam diante dos nossos olhos. E servem para testemunhar para nós, para nos trazer a lembrança de que Deus é bom. Amém, amados? De que Deus é bom, é justo, é cheio de misericórdia. Deus mau, Deus perverso ele seria se só chovesse na horta do crente. Se só tivesse pasto para a vaca do crente. Não, de maneira alguma, amados. Deus é bom para com todo mundo. A palavra diz que o sol nasce sobre todos. A chuva cai para todos. Nesta terra aqui, ó. E esse salmo serve para desconstruir essa pregação fajuta. Essa pregação, vem buscar sua vitória, sua vitória. Hoje é o dia da sua vitória. Irmão, venha receber a chave da sua vitória. Que vitória, rapaz. A vitória aconteceu lá na cruz do Calvário, naquele dia em que o Senhor Jesus derrotou a morte, para que nós tivéssemos vida juntamente com Ele. Amém, amados? Depois dessa vitória, qual é a outra vitória que me interessa? O que é que eu posso querer mais? Eu estava no inferno, Ele me transportou para o céu. Eu estava morto, Ele me deu vida. O que eu quero agora? Fazenda? Carro, mansão, empresa? Pelo amor de Deus! Olha o que o salmista está dizendo. Todas essas coisas o ímpio tem, aquele que vai padecer no inferno. E não tem a vida eterna que o servo do Senhor tem, ainda que experimentando tribulações, aflições nessa terra. E o Asaf vai falar disso aqui. Ó o verso 12. Eis que esses são os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Aí você liga a televisão, tá um infeliz pregando, você muda de canal, tá um outro, e botando um monte de testemunho lá para você ver, que é um testemunho bem ensaiado, mas você pensa que é verdade,
E o camarada, que eu era mendigo, eu vim para cá, entrei nessa campanha, agora eu tenho 4 empresas, eu tenho empresa até no exterior, eu tenho não sei quantas fazendas, carro importado, até a mulher velha foi embora, agora eu tenho uma nova e coisa e tal. E você viaja, eu vou lá também, ali é que tá a bênção. O passaporte para o inferno carimbado, os caras achando bonito, e a ignorância quanto à palavra de Deus alimentando todo esse show de enganação. Verso 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, cada manhã sou castigado. Olha o que o salmista está dizendo. O que Deus está dizendo para o povo lá nos dias de Malaquias. A mesma conversa. Foi inútil eu ser fiel a Deus. Foi inútil eu servir a Deus. Verso 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, é que o Asaf está fazendo uma ministração. É uma confissão. Agora ele está dizendo, se eu tivesse pensado em pronunciar essas palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei a tarefa pesada demais para mim. E como tem gente carregando esse peso aí sem necessidade. Como tem gente que ao invés de olhar para si, olhar para a glória de Deus, ter os olhos fixos no Senhor, está olhando para a vida do ímpio, está olhando para a vida do vizinho, está olhando para a vida dos outros. E nutrindo esse mesmo sentimento aqui, perdendo tempo, dando murro em ponta de faca. E alguns deles, boa parte deles, religiosos. E crescendo na sua religião. Mas quanto ao evangelho de Cristo, crescendo feito rabo de cavalo. Sabe como é que rabo de cavalo cresce, né? Para baixo. Verso 17. Já que pensar nisso é pesado demais, olha o que ele vai dizer. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Puxa vida. Acerca do nosso fim, nós já estamos informados. Há uma preocupação em saber como será o fim desses infiéis. E será triste. Verso 18. Tu certamente, Senhor, os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos, num instante. São totalmente aniquilados de terror. A confiança deles está nas coisas dessa terra. E as coisas dessa terra são falíveis. Não foram feitas para durar. A duração é curta. Da mesma maneira que vem, se vai. Hoje tem, amanhã não tem. Nós vivemos uma realidade onde nós não podemos nem possuir bens, que a gente não tem sossego. Se você constrói ou compra uma casa muito boa, você vai sofrer para manter ela bem vigiada. Porque o malfeitor está de olho nela, está de olho em você. Você compra um carrinho melhor, vai ser duro você andar com ele sossegado. Porque o malfeitor está de olho nele também. Porque não existe segurança nessa terra, em lugar nenhum. Verso 20. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eles não têm eternidade, eles não têm vida eterna. A nossa passagem por essa vida aqui se acaba e quando ela acabar, entramos numa vida eterna que não tem fim. E esses pobres confiados em seus bens aqui da terra, quando atentarem para a eternidade, é de tormento.
Verso 21. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, eu era como um animal diante de ti, Senhor. Um animal, a gente entende o fato dele não compreender as coisas de Deus. Mas para nós racionais, queridos, com a palavra aí diante de nós, como diz lá no meu Goiás, esfregado na cara da gente, não tem motivo para permanecer ignorante quanto ela. Ser comparado a um animal irracional, o salmista pegou pesado, não pegou? No entanto, Senhor, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Ó diferença, hein? Eu posso até não ter a prosperidade desse ímpio, eu posso até não ter a saúde desse ímpio, mas o Senhor não me largou, o Senhor está me segurando pela mão direita. E o final disso tudo, o Senhor me guiando pelo seu bom conselho e ainda no final disso tudo, me recebe na glória. Amados, há uma diferença monstra. Quem tenho eu no céu além de ti, Senhor? E quem poderia eu querer na terra além de ti, Senhor? Ei! Se você tem o Senhor, você tem a companhia do Senhor, o que mais você quer nessa terra? O que pode ser mais precioso que a companhia do Senhor? O que pode valer mais que o amor de Deus? Amados, misericórdia. Não considere absolutamente nada superior à companhia infalível do Senhor. Contigo não. Verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ei, a tua herança é o Senhor. Não é nenhum bem desse mundo. Olha, ainda que a minha carne desfaleça, está doente, rogamos a Deus, Senhor, me cura. Mas se Ele não cura, vamos louvá-lo doente mesmo. Nós temos uma segurança eterna que aquele que não tem fé não tem. A nossa herança é o Senhor. O que nós temos mais nessa terra além dele? Verso 27. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém, queridos? Deu uma boa ilustrada no que o Malaquias, pode voltar para o Malaquias, no que o Malaquias está tratando com esses irmãos? Amém? Depois dessas loucuras, Malaquias capítulo 3, versículos 14 e 15, no versículo 16, o Senhor começa a trazer o seu consolo. Olha que maravilha! Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Eita! Amados, olha o tamanho do valor, o tamanho da importância de andarmos juntos. Nós, os que temos fé. Para que nunca, em nenhum momento da tua vida, você desista de congregar. Porque é aqui que você encontra força e bom conselho para continuar andando. Uns com os
outros, advertindo uns aos outros, aconselhando uns aos outros. Hebreus 10, 25, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações uns pelos outros, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Nós vivemos em congregação exatamente para isso, é por isso que nós temos uma igreja, é por isso que nós nos reunimos em um grupo de irmãos. Olha o benefício disso sendo apresentado aqui por Malaquias. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Eles não incorriam na loucura daqueles ímpios. Eles se fortaleciam uns aos outros. Ainda, em virtude disso, o Senhor escutou com atenção o que eles diziam. Eles temiam ao Senhor e eles iam contra essa argumentação desses loucos aí, que diziam que era inútil servir ao Senhor. Eles não concordavam com isso. Que diziam que não adiantou de nada guardar os preceitos do Senhor. Eles não concordavam com isso. O Senhor escutou com atenção o que eles diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse memorial escrito aí nos remete àquele famoso livro da vida, que você vai ver tanto falar em Filipenses, no livro de Apocalipse. Livro da vida, livro no qual estão escritos ali os nomes daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aquele, Pablo, que homem nenhum escreve, quem escreve nele é o Senhor Jesus. E uma vez escrito o nome lá, nunca vai ser apagado. Lembra? Pois é acerca dele que o profeta está se lembrando. Capítulo 17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Oh, maravilha! Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor preparou um dia em que ele virá, retirará desse mundo todos os seus e tocará fogo no resto, meus amados. Toda essa mensagem é dada e todos esses séculos vão se passando, porque o Senhor é infinito em misericórdia. A única coisa que detém a vinda dele é a sua misericórdia, só e mais nada. Não tem nenhum sinal para se cumprir, não falta mais nada. A maldade do ser humano é isso aí que a gente está vendo mesmo. Aqui e acolá ele comete uma barbaridade ainda maior, você fica alarmado. Oh, como pôde? Pode. O homem é ruim mesmo, ele sempre foi. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Oh, maravilha. Verso 18. Então vocês verão mais uma vez a diferença, interessante isso mais uma vez, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Como assim mais uma vez? Houve no passado muitas ocasiões em que o povo, procedendo de modo santo diante de Deus, o povo de Israel, a nação experimentou grandes livramentos. Exatamente por quê? Porque estavam andando em fidelidade diante de Deus. E Israel, com um exércitozinho pequenininho, armado com vara-pau, derrotou exércitos enormes, bem treinados, com carros, cavaleiros e etc. Por quê? Porque Deus era com eles. Também houve ocasiões que Israel, com baita do exército, perdeu para uma tribuzinha, porque, em virtude de seus pecados, Deus os havia deixado à sua própria sorte. O que nos instrui fácil a crença de que há uma diferença grande no que diz respeito aos grandes livramentos de Deus, se comparado entre a vida do ímpio e a vida do justo. E o Senhor está dizendo que mais uma vez nós vamos ver isso.
Só que naquele dia nós vamos ver pela última vez. O mundo inteiro verá. Quem não tem fé no Senhor, quem não confia no Senhor, quem não está nem aí para o Senhor, também vai ver. E verão pela última vez também. Quando entra para o capítulo 4, o Senhor apenas está anunciando a vinda do Senhor Jesus. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Imagina que fogo terrível esse que queima até a raiz. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, o próprio Senhor. Nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estribaria. Oh, meu Deus, quem viveu na roça como eu, oh, coisa linda quando a gente solta uma bezerrada de manhã cedo, é tão bonitinho ver os bichinhos correndo e pulando. A alegria deles ali é comovente. Só quem é da roça, que nem nós, conhece, né, Bruno? Aquela alegria dos bichinhos pulando é muito bonito. Mas é só os novinhos que dão conta. Os velhinhos com o joelho ruim assim não pula, não. Verso 3. Isso não é para consolo nosso, não, e nem para soberba de quem quer que seja. O Senhor está dizendo que nós pisaremos os ímpios. Não porque nós vamos sair pisando em quem é ímpio por prazer, não. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo da planta dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Os ímpios estarão como cinza no chão. Nós andaremos pisando neles que não vamos nem identificar. Lembrem-se da lei de Moisés, evidentemente é a lei que os rege naqueles dias. Para nós hoje, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Ande de acordo com o evangelho do Senhor Jesus. E verso 5, eis eu lhes envio o profeta Elias, evidentemente não é Elias, ele está falando de João Batista que vem preparando o caminho do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Essa é apenas uma alusão acerca do bom procedimento de uma geração de gente que teme a Deus. Lembram-se do mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa. A primeira característica de um povo desajustado é precisamente o desprezo de pais para com filhos e de filhos para com pais. Uma marca desse ajuste do Senhor é exatamente esse. Pais se voltando para seus filhos e filhos se voltando para seus pais. Jesus no Evangelho vai lembrar que por causa do nome dele, dentro do mesmo lar haverá divergência entre pessoas, precisamente porque um serve a Deus e o outro não. Mas quando todos servem a Deus, os princípios estabelecidos e norteados pelo Senhor tomam conta do viver daquela casa. E é isso que o Senhor está anunciando. Amém, amados? A mensagem do Malaquias encerra com essa mensagem de esperança. Vocês... Hoje não enganchou não, Mateus? Aí. E agora para levantar? Ó. Amados, nós sabemos, não somos tolos e nem somos insensíveis. Isso precisa ficar claro, né? Nós sabemos que há grande sofrimento em inúmeras casas dos nossos irmãos. Se a gente fosse parar para ouvir a história de cada um aqui hoje, cada um tem uma história mais triste para contar. Ou de uma situação terrível, angustiante pela qual passou,
ou de uma situação pela qual esteja passando agora. E em algumas dessas experiências, nos vem assim de modo bastante claro a impressão de que realmente Deus nos abandonou. Que Ele realmente deve ter alguma coisa mais importante para fazer na vida do que ficar olhando para mim ou ouvindo o meu clamor. E a gente olha para o lado, e olhando para dentro de nós mesmos, vendo, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu creio em Deus, eu oro, eu congrego numa igreja, eu contribuo financeiramente com ela, e olha aquele indivíduo ali, ele zomba da fé, ele diz que Deus nem existe. Ou a religiosidade dele se resume a servir a uma imagem, um ídolo ou um demônio, mas ele não está nem um pouco preocupado em servir ao Senhor dos Exércitos. E olha a vida dele, o cara nem problema tem. Eu aqui doente, ele lação. Meu filho aqui doente, o dele sadio e fazendo mal para os outros. Eu aqui nesse perrengue para pagar as contas, ele gastando dinheiro à toa, porque tem muito. Senhor, o que é isso? Não vale a pena te servir, meu Deus? Vale. Como vale? As pessoas têm se esquecido de que esse mundo está sendo entesourado para fogo, né? As pessoas têm se esquecido que o Senhor Jesus veio para resolver na nossa vida aquele problema que nós não resolveríamos nunca. Nem o médico, nem o psicólogo, nem o economista, nem o gerente do banco, ninguém resolveria. O Senhor veio resolver para nós o problema da morte. E Ele resolveu. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Todos os nossos dias daqui por diante, o restante dos nossos dias aqui nessa terra, não importa quantos sejam, se vamos viver mais um dia, ou 1.000, ou 5.000 dias, 10.000 dias, não sabemos. Todos os dias nessa terra, para o homem que conseguiu compreender isso, serão dias vividos para ações de graças a esse Deus maravilhoso, que me pegou morto e me deu vida. Eu tenho uma doença, se Ele curar eu vou ficar muito contente, mas se Ele não curar, eu entendo que é porque Ele vê algum propósito nela, e eu vou glorificá-lo do mesmo jeito. Eu sou pobre, mas se eu ficasse rico eu ia ficar muito contente, mas se eu morrer pobre, eu vou glorificar a Deus do mesmo jeito, porque Ele, em sua infinita soberania, entende que eu, ficando pobre, vou ter um proveito muito maior para a vida eterna. Talvez se eu ficasse rico, a minha soberba lascasse comigo. Ele verdadeiramente me conhece, eu não, porque o coração do homem é enganoso. Oramos, clamamos, pedimos, que todo filho vive pedindo para o pai, é ou não é? Se ele der, glória a Deus. E se ele não der, glória a Deus, amados. Ele já te deu vida, o que você quer mais? Não acredite em evangelho fajuto, evangelho adocicado, evangelho adulterado. Uma igreja que promete o fim do sofrimento para os homens nessa terra é uma igreja mentirosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo promete para você companhia. Os sofrimentos virão. No mundo tereis aflições. Mas tenha um bom ânimo. O nosso Senhor venceu o mundo. E você não está só. O Senhor te assiste. Ele é contigo. Há uma igreja contigo, compartilhando do sofrimento, da dor, seja lá do que for. E para te encorajar a continuar caminhando nessa caminhada, nessa jornada de ações de graças a esse Deus maravilhoso, que nos deu a vida quando nós merecíamos a morte, que nos transportou para o céu quando nós merecíamos o inferno mesmo,
por toda essa bondade, pela vida eterna que Ele deu, que Ele veio trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oramos pelo ímpio que se encontra debaixo de engano, achando que toda a sua esperança está na sua condição material, física, financeira. Oramos para que Deus lhe abra os olhos, a fim de que ele veja a luz do Senhor. Não é pecado ser rico, não é pecado ser saudável, mas é pecado ser soberbo e mal agradecido. E o nosso Senhor, cheio de graça e misericórdia, tem nos assistido em todas as nossas tribulações. Nós não estamos sós, não fomos abandonados. Ele está conosco, Ele marcha conosco. Na verdade, nós o seguimos, como um exército que segue o seu general, o general invencível. Ninguém derrotará o nosso general. Amém, amados? Encha-se de fé, de coragem e de esperança, e viva o resto dos seus dias em ações de graças a esse Deus maravilhoso. Obedeça-o em tudo, porque a recompensa é certa.